Foram só 5 slides, acho que não atrapalha não, né? Obrigado aí. Então, aqui tem o sistema reticular ativador ascendente, né? Atua como interruptor. Você vê, então, que a partir daqui, ó, você vai ativar toda a córtex cerebral, com as suas funções inerentes, afetiva, motora, memória, etc. Tá? Então, se você tiver uma disfunção aqui, você vai ter alteração do nível de consciência do paciente. Se tiver alteração aqui, também você vai ter alteração. Logicamente que, né, as alterações de córtex cerebral para produzir alteração do estado de consciência, elas têm que ser bem mais amplas, tá vendo? Isso tudo aqui, ó. Então você pode ter, às vezes, uma alteração localizada, né, na área motora. Você tem um AVC, pega ali o giro pré-central. Ele vai ter alteração motor, uma plegia, uma paresia, mas não pode manter nível de consciência normal. Se pegar a área de Broca, né, da fala, o paciente pode ter uma afasia, uma disartria, mas permanece alerta. Né? Se tiver uma lesão muito extensa, uma hipóxia cerebral grave, né, uma isquemia, aí com certeza vai alterar tudo. Já uma pequena lesão aqui no tronco, um AVC, um tumor, uma compressão, qualquer coisa, né? Se lesar o sistema reticular ativador ascendente, com certeza vai lesar toda a ativação da córtex cerebral, tá? Quanto às etiologias, nós temos as lesões supratentoriais, as infratentoriais e os quadros metabólicos difusos. As supratentoriais, a gente vai ter outra tabela daqui a pouco, mas aí são as supratentoriais, os tumores, o TCE, traumatismo crânioencefálico, tumor, abscesso, acidente vascular cerebral, hematoma, que a gente viu semana passada, extra ou epidural, que é a mesma coisa, subdural, tá? As infratentoriais, considerando a tenda do cerebelo ali, né? AVC isquêmico, hemorrágico, tumor, trauma, hemorragia, são basicamente as mesmas condições, né? A mesma localização. Os quadros metabólicos, a hipóxia, a anóxia, a isquemia, né? Seja por uma síncope, uma arritmia cardíaca, parada cardíaca, TEP, insuficiência respiratória, intoxicação pelo monóxido de carbono, a gente viu da afinidade de 250 vezes maior que o oxigênio, né? Aquela de cianose. Distúrbios hidroeletrolíticos, uremia, insuficiência hepática, cetoacidose diabética, hipoglicemia, hiponatremia, né? São causas comuns. Eu vi hoje no Ibiapaba, tem uma paciente com um quadro de linfoma que internou com só de 119, paciente totalmente rebaixado, totalmente torporó, inclusive teve que ser entubada por distúrbio eletrolítico, tá? Intoxicações exógenas, muito importantes, tá? Medicamento, álcool, drogas e por aí vai, a própria hipotermia, a epilepsia com estado pós-epiléptico, tá? Então, tudo isso são etiologias. E os distúrbios psiquiátricos. O distúrbio psiquiátrico, na realidade, é um diagnóstico diferencial, tá? Mas é um diagnóstico diferencial importante, eu já vi, isso não é raro, são quadros que simulam distúrbio de consciência. O paciente simula, na realidade, é uma simulação, que tem coma, e você passa, às vezes, se você não tiver cuidado, você pode embarcar na do paciente, tá? Então, aí seria, na realidade, um diagnóstico diferencial. Aí, só para vocês verem esse quadro aí, tá? Os processos supratentoriais, processos expansivos são um percentual maior, 19%, o total 20%. As infratentoriais um percentual menor, 13%, mas também processo isquêmico destrutivo. E os quadros metabólicos, esse aqui 65%, tá? Por hipóxia, hipoglicemia, nutricional, tá? A deficiência o beriberi, né? Uma causa importante, a gente viu lá naquela aula de lesão de pele, né? O pellagra, o Wernicke-Korsakoff, então são condições importantes. As doenças endócrinas, cetoacidose diabética, a hipoglicemia, tá? Distúrbios de suprarrenal, da tireoide, tá? Você tem o coma mixedematoso, órgãos não endócrinos, fígado, o pulmão, insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência respiratória, tá? As intoxicações exógenas, quase 30%, tá? Então é importante a história medicamentosa do paciente, uso de drogas, tá?
A pessoa é encontrada em via pública, se tinha alguma coisa, ou qualquer recipiente do lado dela, de bebida, medicamento. Tá? Distúrbios hidroeletrolíticos ácido básico, alteração de temperaturas, processos inflamatórios, entre outras causas. E o distúrbio psiquiátrico, na realidade, seria, é um percentual, mas é 1,6, é importante, tá? Seria mais diagnóstico diferencial. Aqui só para vocês verem, né, que as lesões supratentoriais vão fazer, a gente falou que aqui você não tem, né, depois que tem a classificação aqui o termo aqui, quando a criança nasce, suturas cranianas, né, não tem para onde expandir. Então, se tiver alguma massa fazendo efeito, um tumor, um abscesso, um hematoma, aí vai fazer compressão, essa compressão vai ser de cranial para distal. Né? Então, aqui é o exemplo do mecanismo supratentorial, né? Fazendo uma hérnia central, ela vai comprimindo de cima para baixo. Né? Aqui já é uma hérnia lateral, vamos falar depois sobre isso. Uma característica importante que é a compressão do ângulo motor, uma característica clínica importante dessas hérnias laterais. E se pegar aqui, né, o forame magno, aí é óbvio, né? Não tem, é óbvio, certo? Logicamente, nos quadros metabólicos, você não vai ter alteração estrutural. Pode ter, às vezes, edema cerebral, mas você não vai ter alteração estrutural de hematoma, abscesso, de massa. Né? A hemorragia subaracnoide é espontânea traumática, a gente falou alguma coisa sobre isso semana passada, né? Essa escala de Hunter para aneurisma, que eu já tinha citado semana passada, né, em termos de mortalidade, né, vai de 0 a 5, tá? Depois a escala de Fischer, né, para avaliação da tomografia, né, vai de 1 a 4, né, se não tiver sangue, se tiver um hematoma ou coágulo intraparenquimatoso, comentou semana passada. Né? O paciente chega para você em coma, né? Chega não, alguém leva, né? O paciente não vai chegar para você em coma, né? Pode até no hospital chegar por um motivo, chegar lúcido, consciente, ou seja, nem que seja confuso, mas pelo menos alerta, e entrar em coma, é uma coisa. Mas se já estiver em coma, alguém vai levá-lo com certeza. É alguém que achou na rua, é o bombeiro, é o SAMU, a polícia militar, alguém vai levar o paciente, né? Então, quando você está na porta do hospital, né, e chega um paciente com um relato que está em coma, primeira coisa, sempre a gente tem que lembrar, você tem que fazer uma anamnese. Mas o paciente não conversa, está em coma, mas tem que fazer. Você não vai, você não vai partir, vou pedir tomografia, vou pedir exame. Não, você vai pedir sim. Mas a primeira coisa é colher uma história clínica e um exame físico sucinto, mas muito bem feito, que é muito importante. É coisa rápida de ver aqui, que eu vou falar, é uma coisa bem rápida, você não tem que também ficar perdendo tempo, às vezes, com filigrana, coisa, né? Mas, olha só, na história clínica, primeira coisa, não liberar acompanhante. Se a pessoa chegou, quem foi, mas a pessoa ficou com medo, né, de alguma responsabilidade jurídica, de se envolver com polícia, alguma coisa, mas você tem que pedir para ficar. Pra pegar o nome, a identidade, pedir para ela ficar, para ela te explicar o que foi que ela, como é que ela achou a pessoa ali na rua, né? Se foi trauma, se foi acidente, se tinha sangue, se tinha alguma coisa do lado, bebida, droga, remédio. Como é que foi essa situação? Há quanto tempo que ela achou essa pessoa na rua, na via pública, se a gente for em casa, tá? Então você não libera acompanhante, tá? Pelo menos até colher essas informações. De preferência, se for, pega os dados para depois, se tiver que correr atrás, até do ponto de vista também jurídico, policial, você tem alguma referência, uma testemunha. Quadros que têm início súbito, a gente fala, o paciente estava bem, de repente entrou em coma, perdeu, que caiu, perdeu consciência, você tem que pensar no quadro de origem vascular, a epilepsia, crise convulsiva. Quando o relato é de que o quadro foi mais gradual, você fala que estava alterando, estado de consciência, né, não foi umas coisas súbitas, você vai pensar nos quadros metabólicos. Tá? E tem também aquele início gradual, que leva dias ou semanas, que a gente falou, a semana passada, hematoma subdural crônico, né? Assim, tem um trauma de crânio, passa desapercebido, depois de semanas, ele começa a ter alteração focal, né? Alteração motora, sensitiva, tipo de distúrbio psíquico, né? Às vezes até quadro psiquiátrico, né? E você vai ver que tem um hematoma comprimido, um tumor também, né? Então, essa história com relação ao início pode te dar uma orientação se é um quadro vascular,
um tumor, um hematoma metabólico. Se tiver relato de vômito, aquele vômito em jato, você pode pensar em hipertensão intracraniana. Sintomas neurológicos focais que a gente falou, né? Às vezes uma plegia, uma paresia, uma convulsão focal, tá? Uma alteração de fala, uma alteração de par craniano, a gente vai falar, vai focar muito nisso lá na frente da aula, tá? Sinais de irritação meninge, tudo isso, tá? História pregressa, que for possível, principalmente atentar para diabetes e hipertensão, né, pelo risco inerente a problema vascular. Medicamentos, qualquer coisa, se tiver um relato, qualquer medicamento que a pessoa usa é importante. Passar de estudo psiquiátrico, né, tanto como diagnóstico diferencial, e além do que também não significa que a pessoa com estudo psiquiátrico ela pode ter uma outra situação, pode ter um tumor, pode ter um trauma e evoluir com coma, né? Além do uso de medicamento também que a pessoa toma pode contribuir. Relate trauma de crânio, né, a profissão da pessoa, e você colhe rapidamente. Tá? Aí a gente vai partir para o exame físico geral. Né? O exame físico geral, primeira coisa, o paciente com relato de que foi encontrado em via pública, em coma, né, vamos colocar assim. Né? Ainda mais se tiver relato de trauma, mesmo que não tenha, você tem que vestir o paciente. Tá? Você tem que tirar a roupa dele, você não vai examinar, ficar, estou com medo, solta, se não der, você rasga, tá? Você tem que vestir o paciente, tem que olhar ele todo. Tá? Pega documento, dinheiro, joia, o que tiver, bota na sacola, pede alguém para ver que você está guardando aquilo ali, tá? Para não falar depois que foi furtado, alguma coisa, isso é importante. Tem que lembrar dessas precauções, tá? E se tiver alguém do lado, você explica, vai ter que tirar a roupa, né? Vai até rasgar, passar uma tesoura, para a pessoa entender, né? Isso é mais importante que preservar a roupa da pessoa. Você vai fazer um exame de cranial para distal, cabeça e pescoço, palpar, corpo cabeludo, você vai passar uma luva, é lógico, né? Hoje, luva, máscara, né? Você vai palpar para ver trauma, sangramento, hematoma, rigidez de nuca. Se tiver história de trauma cervical, uma otorragia, sangramento nasal, cuidado, porque você pode lesionar ainda mais o paciente, né? Se já tiver um relato de trauma, acidente de moto, aí realmente ele tem que ter cuidado com a manobra que vai fazer. Pesquisar tireoide, tá? Se tem um bócio, se tem sopro, se tem algum nódulo, falou de tireoide, carótida, palpar e auscultar, pelo risco aí de haver uma estenose carótida, para a gente fazer um AVC, a jugular, falou-se para trás aí, né? Se tiver uma turgência jugular, pensando no problema cardíaco, se for bilateral, se for unilateral, um tumor, né? Pode ter um tumor de tórax, mediastino superior comprimindo a jugular, cava, presença de sangue na orelha, no ouvido, otorreia, nariz nasal, epistaxe, o hálito, tá? O hálito é importante porque o hálito hepático, né? O paciente com insuficiência hepática, o hálito renal, o hálito urêmico, né? São bem característicos, né? De pacientes com disfunção hepática e renal. É de só pelo hálito você consegue, você pensa até com o hálito aqui urêmico, pode ter insuficiência renal, o hálito cetônico na certa acidose diabética, então o hálito ajuda também. Exame cardiorrespiratório, um exame mais sucinto, é lógico. Né? Você vai abordar principalmente a palpação e vamos fazer uma ausculta cardíaca bem feita para auscultar um ritmo cardíaco, uma fibrilação atrial, uma parada de arritmia, um ataque à arritmia, tá? Se tem algum sopro. Tá? No pulmão, ausculta para ver se o murmúrio está distribuído bilateralmente e uma percussão. Às vezes você pode ter um pneumotórax, né, compressivo ali, hipertensivo. Tá? Outras manobras de exame físico ficam muito limitadas, tá? Então não vai frame tóraco vocal, expansibilidade, não é o momento de fazer isso, tá? Mas uma percussão, uma ausculta é fácil de fazer e tem que ser feito. O abdômen, palpar o abdômen, né? Pesquisar principalmente disfunção hepática, tá? Uma ascite, circulação colateral, icterícia, telangiectasia, né? Ausculto também do abdômen. Membros, ver se tem fratura, né? Quadril, fêmur, coxa, etc., né? Por causa do risco de embolia gordurosa. E os sinais de irritação meníngea, que a gente falou semana passada, né? Terne, Glaseg e Dudzinski, tá? Então, um exame físico de cima para baixo, você tem que observar a mucosa, é lógico, tá? Se está hidratado, sacorado, se tem cianose de extremidades. Então, um exame físico bem sucinto, mas amplo, tá? Tem que ser feito. Brudzinski, né? A gente falou semana passada, faz a flexão do pescoço, a resposta vai ser uma
uma ligeira flexão dos membros inferiores, tá? Só atentar se tiver relato de trauma cervical, cuidado. Sinal de Lagrange a gente falou, a perna estendida, o médico examinador vai elevando o membro, o paciente vai sentir dor no trajeto do ciático, né? Serve tanto para irritação meningo-radicular quanto para lombocetalgia, né? Hérnia de disco. O de Kernig do pescoço, né? Você faz a flexão do pescoço, a resposta vai ser a flexão dos membros, tá certo? Então, são sinais que a gente tem que pesquisar. Aí eu tinha mostrado para vocês, né? Vou passar rápido, que eu falei, lembra aquela massa? Foi do meu filho, quando nasceu, teve um fórceps, depois teve um quadricefalia já adulto, foi investigar, apareceu essa massa aqui, a gente ficou assustado, mas era uma massa na parte óssea, na dípole da calota craniana, não era, tinha efeito compressivo, mas assustou quando você vê uma massa dessa. E eu lembrei da história do fórceps dele, e foi provavelmente a causa dessa situação, tá? Ele, assim, essa protuberância aqui, ele, olhando assim, você não consegue visualizar isso, né? Só se palpar, tá? O couro cabeludo, o cabelo tampa, então só se palpar consegue detectar. É fundado lá da história de nascimento dele. Agora o exame neurológico propriamente dito, tá? O que a gente vai avaliar no exame neurológico do paciente com distúrbio de consciência? A gente vai ter que ver 5 padrões aqui. Primeiro, nível de consciência, pupila e fundo de olho. A gente vai falar muita coisa que eu já falei para trás, tá? Ritmo respiratório, movimentação ocular extrínseca e padrão de resposta motor. Então, com relação ao nível de consciência, a gente vai utilizar muito, agora isso aqui tem que guardar, tem que decorar inicialmente, depois memorizar e guardar. Pronto, não tem jeito. Isso aqui tem que guardar mesmo na cabeça, tá? Não é difícil. A escala de Glasgow, aqui lá na Escócia, 1974. É uma escala que foi desenvolvida para fazer o acompanhamento do paciente com distúrbio de consciência. Você pode aplicá-la tanto no paciente lúcido, igual nós aqui, no momento atual, quanto o paciente em coma profundo, né? São 3 parâmetros que você utiliza, você vai dar notas, né? E você pode, então, fazer o acompanhamento do paciente. Ela não é para dar diagnóstico de etiologia, nada. Ela te dá uma orientação como é que está o nível de consciência, o estado de consciência do paciente naquele momento que você está examinando. Ela é muito, assim, dinâmica. A escala de Glasgow, a nota que você dá agora, pode, daqui a 5 minutos, mudar completamente, tanto para mais quanto para menos, tá? E a gente vai ver também, estou explicando agora a escala, tem algumas respostas que são dependentes do jeito que o examinador estimula o paciente. Então, são 3 respostas. Primeiro, o padrão de resposta ocular, padrão de resposta verbal e padrão de resposta motora. Nota mínima de 1, nota máxima de 6. No caso da resposta ocular, primeira é quando o paciente não abre os olhos. Então, você vai dar um ponto para ele. Não abre por quê? Porque ele está com o olho fechado, você chega perto dele, chama pelo nome, tendo cuidado se o paciente, né, tiver uma surdez, né, uma hipoacusia, falar bem alto, ele não responde. Você dá um estímulo manual nele, você coloca a mão no peito e balança para ver se ele está dormindo. Não acorda. Aí, então, você faz o estímulo doloroso, né? Nesse caso, com cuidado para não machucar. Outro cuidado, se tiver alguém do lado, um acompanhante, parente, seja o que for, né? Você explicar o que você vai fazer, você fala, ó, eu tenho que fazer um estímulozinho aqui para o paciente, um estímulo de dor, mas não é para machucar, mas eu preciso de ver se ele vai acordar. Isso para mim é muito importante na avaliação dele. Aí você fica autorizado. Se você fizer um estímulo lá, compressão do externo, dar um beliscão no mamilo, a pessoa vendo sem explicar, você está doido, vai bobear, só um parente que vai voar em cima de você. Então, sempre lembrar de explicar, tá? Então, você deu o estímulo, chamou o paciente e não respondeu, cutucou nele e não respondeu, deu um estímulo de dor, né? Então, comprimiu o leite ungueal com a chave, pressão, fazer um beliscar mesmo o mamilo do paciente, a compressão do externo, tá? E o paciente continua de olho fechado, não abre. Então, nota 1. Tá? Se você deu estímulo de dor e ele abre o olho, você vai passar para a nota 2.
Se você chamou, Sr. João, abre o olho, ele abriu, nota 3. E se ele abre o olho espontaneamente, sozinho, ele abre, fecha, mas ele abre sozinho, nota 4. Então, a resposta ocular vai de 1 a 4, mínimo 1, máximo 4. Desculpa aí. Resposta verbal. Paciente mudo, não fala, você chama, ele não fala, você cutuca nele, ele não fala, você dá um estímulo de dor, ele não emite nenhum som, não é nem fala, ele não emite som. Totalmente mudo, nota 1. Você deu um estímulo de dor nele, ou deu um estímulo sonoro, tátil mais intenso, ele emite algum som, um grunhido, um gemido, alguma coisa. Não é uma palavra nem frase, mas ele emite um som. Tá? Nota 2. Se ele já fala alguma coisa, mas totalmente desconexo, palavras soltas, né, não chega a ser frase, é alguma palavra, né, algum som, ai, alguma coisa desconexa, né, que não seja só um som, você vai dar nota 3. Se ele já consegue formar uma frase, falar um pouco mais confuso, né, você vê que uma frase completamente, está completamente desorientado no tempo, no espaço, mas consegue elaborar uma frase um pouco maior, nota 4. E se ele conversa normalmente, está conversando com você, como é que ele chama, onde que ele está, o hospital, o dia, o mês, nota 5. Então, mínimo de 1, máximo de 5. E o padrão de resposta motora. Você chamou o paciente, você cutucou no paciente, você deu um estímulo de dor no paciente, os dois lados, é lógico, tem que ser bilateral, tanto a direita quanto a esquerda. Porque às vezes você dá um estímulo de dor, então a plegia, daquele lado ele não mexe, do outro ele vai mexer. Pode dizer que quando você tem um estímulo de dor, o membro que estiver movimentando, ele vai responder, né? Mas o ideal é que faça bilateral. Então ele não teve nenhuma resposta, nota 1. Se você fizer estímulo de dor e ele fizer uma postura que chama descerebração, a gente vai mostrar o que é essa postura daqui a pouco, uma foto, que aí vai ser mais interessante, tá? Mas descerebrou, é uma postura bem típica, não tem dificuldade de ver. Você dá o estímulo, por exemplo, uma compressão do mamilo, o paciente vai assumir essa postura, nota 2. Se ele se assume uma postura de decorticação, isso aí geralmente é quando você dá um estímulo doloroso, tá? Estímulo doloroso. Nota 3. Se ele faz uma flexão específica, tipo uma retirada, você dá um estímulo de dor, ele tenta retirar em função da dor. Nota 4. Se localizar, você está comprimindo o mamilo dele direito, ele vai lá com a mão e tenta afastar a sua mão. Tenta localizar o estímulo, 5. E se ele obedecer ou estiver mexendo espontaneamente, mexe braço, mexe perna. Você levanta o braço, abre a mão, fecha a mão, levanta a perna. Se ele fizer isso espontaneamente, o comando nota 6. Tá? Então, o mínimo de 1, o máximo de 6. Então, a gente vai ver, então, aqui, ó. Nota mínima do Glasgow, 3. 1, 2, 3. Nota máxima do Glasgow, 6, com 5 anos, com 4,15. Então, o paciente com Glasgow 3, né, descartando aí um diagnóstico diferencial de um quadro psiquiátrico, esse paciente está em coma realmente. Tá? Pode ser, inclusive, um coma que a gente pode considerar mais profundo, mas isso tem algumas variações, nuances que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? E o Glasgow 15, o paciente está obedecendo ou mexe espontaneamente, ele está conversando adequadamente e abre os olhos adequadamente. Impede, então, um paciente com Glasgow 15, paciente com a sequela de AVC, que tem uma plegia, vamos supor, uma plegia esquerda, está plégico, não movimenta a esquerda, mas ele abre os olhos espontaneamente, ele conversa com você, tá? E ele mexe com o lado direito do corpo. Então vai ser um Glasgow 15 num paciente plégico à esquerda. Então você tem que documentar isso, tá? Mas só para vocês verem. Então você pode ter um paciente com AVC agudo, um Glasgow 3, um paciente com a sequela de AVC com um Glasgow 15, tá? Então essa que é a escala de Glasgow. Você vai aplicando isso aqui, não é só médico não, tá, gente? O paramédico, enfermeiro, tem que saber aplicar essa escala, tá? É muito comum essas séries aí de hospitais, né? O enfermeiro chega lá com a corrida, Glasgow tanto, já vai falando pro médico, tá? Então isso não é só o médico que tem que saber, não, tá? Os profissionais da saúde tem que ter essa importância. Né? O que eu falei que pode limitar o exame? Eu já vi situações, né, por exemplo, principalmente quando você tem que aplicar um estímulo sonoro e um estímulo de dor.
tá? Para ter a resposta, seja ocular, verbal, motora, né? Às vezes você não dá um estímulo sonoro muito forte, fala baixinho. O estímulo de dor, se você vai dar, a pessoa tem medo não aperta, não dá um estímulo adequado. Aí chega outra pessoa do lado, dá um estímulo mais intenso, o paciente abre o olho, xinga, fala palavrão, mexe com os braços, pronto, muda completamente. Então isso varia, isso é a experiência de quem aplica, tá? Isso eu já vi, acontece, é comum, tá? Então esse cuidado que às vezes vai depender do jeito que você aplica o estímulo, tá? Então isso acontece, tá lá, você examina, Glasgow 3, professor, não tem nada não. Você vai dar um estímulo mais intenso, o paciente abre o olho, xinga, mexe, braço, perna, o Glasgow vai lá para cima. Então tem que ter esse cuidado, isso é uma coisa que pode dificultar. Tá? Tem que ter essa rotina de saber aplicar o estímulo com a mesma intensidade em todo mundo. Né? Não é para machucar, mas também ele tem que ser um estímulo que dê resposta. Tá? Outra coisa, no paciente que está em ventilação mecânica, né, paciente que está em CTI, enfermaria, que chega entubado, alguma coisa, logicamente o padrão de resposta verbal você vai perder. No paciente que está entubado, você não tem como. Né? Você pode pesquisar a resposta motora nele, a resposta ocular, mas a resposta verbal, ela perde a finalidade. O paciente pode estar entubado, ele pode estar até com abertura ocular, entubado, isso é comum em CTI. Ele pode até obedecer a comando, você manda ele mexer, fazer um movimento simples de mão, perna, ele faz, piscar o olho, ele faz, então ele obedece, né? Mas você não sabe se ele está orientado, se ele está confuso, isso fica difícil, tá? Provavelmente seria que ele emitisse algum som, mas você não consegue dar uma nota adequada. Então, essa é uma situação que pode limitar a gente, tá? Tirando isso, é uma escala muito interessante para acompanhamento do paciente. Aí, então, nós vimos de 3 mínima, nota mínima, máxima 15, paciente em Glasgow 3 é um coma profundo, uma probabilidade de morte maior, provavelmente é um coma mais grave, né? Isso aqui é importante. O ATLS, né, em caso de trauma de crânio, suporte avançado de vida no caso de trauma, de 2005, 15 anos, está aqui, ó. O paciente chegar para você, história de trauma de crânio, acidente de moto, carro, trauma de crânio, né, com Glasgow menor ou igual a 8, tá? Esse paciente tem que ser entubado imediatamente, tá? Não tem que ficar esperando, botando oxigêniozinho. Não, você tem que entubar, você tem que proteger a via aérea desse paciente, pelo risco de ele fazer uma aspiração, ele fazer uma insuficiência respiratória, parar e morrer. Ou então o dano neurológico dele piorar ainda muito mais por causa da hipoxemia, tá? Então, Glasgow, menor ou igual a 8, em paciente, né, um trauma, um quadro metabólico pode ser completamente diferente, né? Então, mas paciente com relato de trauma, principalmente crânioencefálico, intubação imediata, Glasgow menor ou igual a 8. Com os cuidados, é lógico, se tiver uma suspeita de um traumatismo de coluna cervical, né? Você às vezes tem que ter cuidado para fazer a extensão ali da laringe, às vezes você tem que ter esse cuidado, usar um laringoscópio próprio para não piorar uma possível fratura de coluna cervical. Glasgow de 9 a 12, um coma moderado, 13 a 15 leve, tá? Mas isso varia muito. Vou dar um exemplo para vocês. Já estava de plantão do CTI, chegou uma maca com um enfermeiro, um maqueiro, uma senhora idosa, veio de emergência com um relato que tinha sido encontrado em casa em coma, tá? Não tinha resposta, e ela entrou, realmente não tinha resposta verbal, nem som, nem tátil, nem de dor, não tinha resposta motora, nem ocular, Glasgow 3, tá? E naquela história rápida, né, de conversar, tinha uns filhos, tinha várias comorbidades, tinha feito tratamento oncológico, mas era diabética, tá? E isso daí, então, foi antes, enquanto vai examinando a paciente, né, pedindo alguns exames, botando oxigênio, fazendo a rotina básica que a gente, igual eu falei ali no início, né, como tinha um relato de diabetes, o que eu fiz? Eu peguei, fiz uma glicemia capilar, estava muito baixa, não lembro o valor, isso tem mais de 20 anos isso. Mas imediatamente eu fiz 3 ampulhas de glicose hipertônica na veia dela. Imediatamente. E mesmo se não tivesse também uma glicemia capilar, tá? 3
3 ampolas de glicose não vai matar um paciente nem que seja de cetoacidose. Não tinha hábito urémico, então, mas nem isso que vai matar. Só que fez a glicose, na segunda ou terceira ampola já estava com abertura ocular, um pouco confuso, mas já estava movimentando membros. Então o Glasgow de 3 pulou para quase 15, 14, 13, 14, assim, em questão de 1 minuto, só por ter tomado a glicose, tá? Então só para vocês verem como é que isso oscila, tá? Logicamente, se faz uma hipoglicemia prolongada, aí sim, aí poderia ficar com o Glasgow 3 até em definitivo. E o contrário, lembra que eu falei semana passada, o paciente com um hematoma extradural, né? Um trauma de cano, hematoma. E Glasgow 15, tem aquele intervalo lúcido que a gente falou, à medida que vai se formando hematoma, vai se acumulando, vai acumulando sangue, e daqui a pouco o paciente volta, você liberar, volta de casa, ou então você está internado no hospital para observação, você vai lá, e vai só rebaixando, o Glasgow vai só rebaixando, vai afundando, né? E daqui a pouco pode estar em Glasgow 3 se fizer uma hérnia cerebral, tá? Aí, novamente, os critérios, né, de Glasgow, tá? Lembrando, então, menor que 8, paciente TCE intubar, repetição. Essa escala de Jovet não é utilizada, é só para você ter conhecimento. É uma escala que usa um monte de critério, ele é muito mais confusa, complexa, eu nunca utilizei, tá? Mas eu gosto de citar, tá? É uma série de critérios que você usa para avaliar, e ela é o oposto, ela vai de 4 a 14, mas só que ela é o oposto do Glasgow. O Jovet de 14 equivale a um Glasgow 3, o Jovet de 4 equivale a um Glasgow 15, só para ter conhecimento, tá? O nosso é o Glasgow mesmo. Essa tem que saber usar. Aí a postura de cerebração é essa daí, ó, o paciente deitado, né? Você imagina que ele estava com o braço estendido, a mão, né? A mão em posição neutra, tá? Aqui já está na posição. Imagina a mão na posição neutra. Você dá um estímulo de dor, ele vai fazer o quê? Vai fazer uma extensão do corpo, pernas, faz uma flexão plantar do pé, tá vendo aqui? Faz uma adução do braço em direção ao tronco, tá? Fica pronado, faz uma pronação, mas tem a postura em descerebração. Ela pode ser só de um braço, de um lado, pode ser bilateral. Tá? Aqui não está dando para ver, pode ser bilateral, pode ser unilateral. Tá? Aqui já seria postura em decorticação, já ao contrário, ele faz uma flexão do braço em vez de fazer uma extensão. Tá? Então aqui é decorticação, e aqui, desculpa, aqui é descerebração e aqui é decorticação. Igual eu falei para vocês, né, a resposta ela não tem que ser igual dos dois lados do corpo. Né? Você pode ter, às vezes, cerebrado um lado, decorticado o outro. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Aqui, posição, aqui, ó, tá? Extensão do pescoço. Aqui está errada, é a adução, né? Antebraço pronado, o punho fletido aqui, extensão da linha inferior, flexão plantar do pé. Né? Então, essa aqui é a postura de descerebração, que equivale a um Glasgow, na nota, né, de 2. Tá? A decorticação já equivale a um Glasgow 3. Descerebração e decorticação. Aqui é uma foto, né? Não está de malária, mas é a postura de cerebração. A pessoa fica assim, aqui, ó. Essa característica da posição do braço. Isso aqui é que é a descerebração. Braço colado rente ao corpo, tá? Com o punho pronado, estendido, tá? Fletido aqui, com essa flexão aqui do punho, tá? Isso é a postura de descerebração. Decorticação, você vai ter o quanto? Você vai ter uma flexão do punho, né, de hiperextensão. Aqui é uma foto do opstótomo, né? Uma criança com uma meningite, tétano, né? Mas só para vocês verem o que é o opstótomo, pode acontecer também. Então, antes de passar da pupila, é o seguinte, no caso do Glasgow, eu falei para vocês, né? A gente, em termos de padrão de resposta motora, você tem não há, paciente descerebra, paciente decortica, flexiona, localiza estímulo de dor e obedece. Tá? Então, são 6 notas. Pode acontecer, às vezes, igual eu falei, o paciente com AVC.
O paciente teve um AVC, teve uma sequela e tem uma plegia esquerda, mas movimento do lado direito adequadamente. Ele obedece, mexe com o braço, mexe com a perna, obedece ao comando, mexe espontaneamente. Então, nesse caso, você vai ter, de um lado, a ausência, do outro lado, a movimentação espontânea. E a nota que a gente vai dar, né? Isso pode acontecer. Então, nesse caso, você dá sempre a melhor nota. Então, para a escala de Glasgow, você considera a melhor nota. Então, nesse caso, vai ser 6 à direita, mas você vai ter que escrever que ele está plégico à esquerda, né? Ah, o paciente está descerebrando de um lado e decorticando. Né? Você nota da decorticação. É melhor do que descerebrar, 3 pontos. Mas você vai ter que escrever que ele está descerebrando, sei lá, mesmo, superior direito ou esquerdo. Tá? Então, sempre, se a resposta for igual, for simétrica, né? Aí é diferente, não tem problema. Mas se tiver uma resposta motora de um lado e resposta motora do outro lado, você vai considerar a melhor resposta, a melhor pontuação para o Glasgow, tá? Só que você tem que descrever, né, a alteração, a outra alteração que está presente. No caso da plegia, da descerebração, e qual lado que foi, tá? Relação à pupila. Pupila e fundo de olho, tá? A gente vai avaliar o reflexo que a gente já comentou, né? O reflexo fotomotor direto e indireto. Eu falei para vocês nos 2, 3 aulas para trás. E o diâmetro das pupilas. Verificando midríase, miose, a simetria da pupila, tá? Isso aqui é muito importante. O reflexo fotomotor é extremamente resistente aos insultos metabólicos e difusos do sistema nervoso central. Por isso, a sua alteração, ou seja, a abolição dele, né, traduz lesão estrutural grave do sistema nervoso central. Vocês vão ver isso quando a gente falar lá no protocolo de morte cefálica, por que um reflexo tão simples desse, como que ele é importante no protocolo de morte encefálica, tá? É extremamente resistente aos insultos. Então, quando o paciente em coma, que não tem fotomotor, é porque o quadro dele é muito grave realmente, tá? Seja estrutural, seja metabólico, mas a lesão é grave. Aí, via óptica, né? Retina, nervo, quiasma, trato, corpo geniculado, radiação, córtex visual, né? Para a gente lembrar da via óptica do reflexo. Aqui, midríase, dilatação bilateral, miose, e aqui a misocoria. Midríase, miose associada ou não, vai depender, né? Então, a pupila, isso é importante. Então, jamais você vai examinar paciente em coma, você vai usar colírio para fazer dilatação de pupila, né? Você não vai usar, tem que fazer o fundo de olho, você vai examinar do jeito que tiver. Você não vai usar, tem que pingar um colírio para beber um fundo de olho. O paciente em coma, jamais, você examina do jeito que dá. Se ela tiver miótica, não faça o que for possível, mas você não vai querer dilatar a pupila para examinar fundo de olho. E essa simetria, esse diâmetro pupilar, ele é extremamente importante na pesquisa do fotomotor, e eu acabei de falar para vocês que esse reflexo é muito importante. Se ele tiver abolido ou ausente, é sinal de um trauma, de uma lesão estrutural muito grave. Então, se você usar um colírio que perca essa movimentação, você vai estar perdendo essa capacidade de acompanhar o paciente em coma. Aí a via óptica novamente, né, o nervo, o segundo par levando, né, o óptico, vai cruzar lá no quiasma e vai voltar pelo óculo motor para fazer a contração do fotomotor direto, né, e o indireto ou consensual. Aqui aplicando o fotomotor direto nesse olho, o consensual indireto no olho oposto, né? Aí você vai ter que saber, por isso que é importante saber a via óptica, para você saber se o problema está no nervo óptico, se pode estar no quiasma, se pode estar no nervo óculo-motor que está voltando, né? Pode estar, às vezes, lá atrás do sulco calcarino, tá? As pupilas, então, lembra? Fotomotor direto, indireto consensual, acomodação, convergência, né? Aí, na acomodação, o paciente tem que estar acordado, tem que estar lúcido, tem que estar cooperativo, né? O paciente em coma, ainda mais se tiver responsivo, você não vai pesquisar a acomodação. A acomodação, você tem que pedir o paciente para olhar um ponto equidistante dos olhos dele, você vai, por exemplo, a ponta de uma caneta, você vai aproximando do olho dele, e você vai ver se ele vai fazer um movimento o quê? Uma contração da pupila, uma miose, né?
com uma aproximação do globo ocular, como se fosse um estrabismo convergente bilateral. Tá? Para pesquisar essa convergência, o paciente tem que estar obedecendo algum comando. Tá? Aí as sopilhas isocóricas, mióticas, midriáticas e anisocoríticas. Tá? Assim de Horner, já falei para você, já mostrei, né? Pitose, enoftalmia, nose e anidrose, né? Dá para ver a diferença do diâmetro pupilar, ó, tá? O paciente com tumor de ápice de pulmão, pancosto, né? Pegando o simpático cervical, tá? Isso é só de pulmão, mediastino, pegando o simpático cervical, tá? Ritmo respiratório, terceiro item. Ele tem um valor relativo porque você tem distúrbios eletrolíticos, ácidos básicos, doença cardiopulmonar, principalmente, que também altera o ritmo respiratório sem que tenha disfunção neurológica. É o que a gente já falou, Chine-Stokes, Kussmaul, o Biot, né, que a gente já tinha, eu mostrei até vídeos para vocês, né, para trás, em aulas passadas. Então, eles podem traduzir dano neurológico, mas pode ser influenciado por doença cardiopulmonar, ácido básico, hidroeletrolítica, etc., sem, às vezes, ter um distúrbio neurológico propriamente dito. Tá? Então, o valor é relativo. Mas se o paciente tiver uma história de trauma, uma história de um AVC, essa alteração do ritmo respiratório pode ser importante até para você determinar mais ou menos a localização do problema. O ritmo de Chine-Stokes, né? O paciente parte de uma apneia, ele começa a respirar, a gente viu um vídeo, tenho certeza, acho que dá para guardar bem, vai aumentando a amplitude, atinge um pico, começa a reduzir até fazer a apneia, né? Chine-Stokes. Nessa fase de apneia, ele aumenta o CO2, estimula o centro respiratório, ele hiperventila, elimina o excesso de CO2, deprime o centro respiratório, ele vai hipoventilando até fazer a apneia novamente. Tá? Mas não é específico de dano neurológico. A insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória avançada pode dar isso também. O ritmo de Biot, o ritmo atáxico, né, anárquico, totalmente irregular, o paciente faz taquipneia, bradipneia, amplitude alta, amplitude baixa, né, o ritmo anárquico. Esse é o mais grave. Provavelmente lesão de bulbo, né, é prenúncio de parada respiratória. Esse é mais grave. A de Kussmaul, respiração acidótica, né, inspiração profunda, com a expiração pausada também profunda, né, mas pode ocorrer aqui de Kussmaul, né? Em situações de acidose, cetoacidose diabética, uremia, insuficiência renal, tá? Então também pode ter essa interferência. A própria dispneia suspirosa, né? O paciente é ansioso, aquela dispneia, o paciente está soprando, né? De ansiedade, que também é um mecanismo, é um tipo de respiração diferente. Né? Se for por disfunção neurológica, Chine-Stokes traduz lesão do diencéfalo, é até melhor, tá? Uma lesão mais alta. Então, às vezes assusta muito, a gente sempre mostra, quando eu, no quinto período, eu sempre consegui mostrar para os meus alunos o paciente fazendo Chine-Stokes. Não é difícil de ver em hospital, tá? Então, assim, mas não é às vezes tão preocupante, aquilo ali não tem que assustar, né? Dependendo da situação. Uma lesão de encefálico mais alta, já a hiperventilação neurogênica traduz lesão de mesencéfalo, a de Kussmaul ponte e a de Biot de bulbo, se for disfunção neurológica, tá? Lembrando que as condições cardiorrespiratórias, hidroeletrolíticas, etc., metabólicas, podem produzir esses ritmos sem ter uma disfunção nesses locais, tá? Tirando o Biot, logicamente. Movimentação ocular, a gente também já falou sobre isso, né? Então, a gente já começa agora a já juntar uma colcha de reto, um monte de nó agora, vai juntando, né? Então, a gente vai investigar principalmente terceiro, quarto e sexto pares cranianos. Né? Por que é importante? Porque a integração desses pares, dessa movimentação ocular, é toda no tronco encefálico, onde a gente viu que está o sistema reticular ativado ascendente, que seria o interruptor. Então, se tiver uma disfunção do tronco, esses reflexos, essas movimentações, todas vão ser alteradas. Já se tiver uma disfunção cortical, às vezes não. Como a gente falou que ela é muito extensa, né? A disfunção cortical para produzir alteração, ela tem que ser muito extensa, então muito grave. Tá?
Então, a movimentação ocular, nós vamos analisar em 5 etapas. Tá? Primeiro, a movimentação espontânea. O paciente está abrindo o olho e abre o olho sozinho, espontaneamente. Você vai ver se tem estrabismo, convergente, divergente, né? Se tem nistagmo, se tem desvio conjugado dos olhos para um determinado lado, tá? Então, na movimentação espontânea. Aqui, ó, estrabismo convergente, um estrabismo aqui divergente, estrabismo vertical, oblíquo, pode ser rotatório, tá certo? Aí, desculpa, é no caso do nistagmo, né? Nistagmo rotatório. O estrabismo só da movimentação do globo ocular. Aqui, paciente com movimentação espontânea, tá? Mas também, se tiver com o olho fechado, se você abrir a pálpebra dele, você vai conseguir visualizar o que estiver presente. Aqui outra foto do estrabismo convergente. Aqui eu já tinha mostrado essa projeção para vocês, né? No paciente que está acordado, né? Você vai fazer o teste dos pontos cardeais, né? O teste como se fosse de um H, né? Então aqui, nesse exemplo superior esquerdo. Eu pedi para olhar para o alto aqui. Então aqui você está vendo o reto superior e o oblíquo inferior. O oblíquo inferior faz o movimento para cima. Já o oblíquo, o movimento é para baixo, tá? Lembrando que o oblíquo superior é inervado pelo troclear. Então, esse movimento que eu pesquiso, reto superior, oblíquo inferior. Para o oposto aqui, reto superior à direita, oblíquo à esquerda, desculpa. E o oblíquo inferior à esquerda. Movimento aqui lateral, reto lateral, reto medial. Reto lateral, reto medial. Reto inferior, oblíquo superior. Reto inferior, oblíquo superior. Então, é o teste como se fosse do H, né? Então, se o paciente tiver uma alteração, você vai ver, na hora que o globo ocular não vai conseguir mexer, né? Não vai mexer adequadamente. Lembrando que o troclear é apenas o oblíquo superior. Esse movimento, eu falo, o movimento de descer escada. Quando você vai descer uma escada, você olha para baixo para ver o degrau e para dentro. Assim, geralmente você joga o seu olho para dentro para ver o degrau, né? Então, quem faz esse movimento para baixo, né, e para dentro é o oblíquo superior, né? Para cima e para dentro também, né? Se olhar para sua testa, como se diz, né, é o oblíquo inferior, tá? Retrolateral é o abducente, tá? E todos os outros músculos, musculatura extrínseca, é o oculomotor, tá? Aí, se o paciente tiver uma alteração do nível de consciência, o paciente está em coma, está responsivo, né? Você não consegue fazer esse teste do H, não tem como fazer, o paciente não vai te responder. Então, você tem 3 manobras que a gente pode utilizar para pesquisar a integridade da movimentação ocular extrínseca. O primeiro é esse daí, chama olho de boneca, né? As meninas não vão lembrar disso daqui fácil, né? Você está pesquisando o reflexo óculo-cefálico. Como é que é esse olho de boneca, né? Se esse aqui, o paciente está na cama, você vai pegar com a sua mão, você vai fazer a movimentação da cabeça. Ora para um lado, ora para o outro. Ou para a direita, para a esquerda, tá? Se o paciente está consciente, né, esse caso que a gente falou do paciente em coma, né, simulando, você vai ter um desvio do olho homolateral para o lado que você está estimulando. Então, se você roda o olho para a esquerda, a cabeça, o olho vai virar para a esquerda. Se você vira para a direita, ele vira para a direita. Isso é o paciente consciente. Se o paciente está em quadro de coma, inconsciente, mas o tronco encefálico dele está íntegro, né? Ou seja, o reflexo está preservado, tá? Ou seja, traduz integridade do tronco encefálico, a movimentação é na direção oposta, o que a boneca faz, né? Se eu virar a cabeça aqui para o lado esquerdo, nesse caso, o olho se vira para a direita. Se eu virar a cabeça para a direita, o olho se vira para a esquerda, os 2 olhos. Você vai ter, então, aqui o reto medial e o reto lateral atuando, tá? Esse é o movimento do olho de boneca, o óculo cefálico, tá? Se você fizer um movimento da direita para a esquerda e o globo ocular não se movimentar, reflexo, ou seja, ausente,
significa lesão grave, lesão estrutural do tronco encefálico. Então, esse é o reflexo óculo-cefálico. O cuidado é se o paciente tiver um trauma, uma história suspeita de trauma de coluna cervical. Aí, de repente, você não vai poder fazer esse teste. Tem que ter cuidado para fazer. Então, é um movimento de olho de boneca, tá? Normalmente, condições normais no paciente que está em coma, é com o tronco íntegro, né? O globo ocular vai se desviar no sentido oposto ao movimento que você está fazendo, tá? Aí você vai ver se tem algum déficit de movimentação, né? De adução, de abdução, alguma coisa assim. Aqui também, esse mesmo reflexo aqui, além da movimentação assim, para a direita e para a esquerda, né? Você pode fazer a movimentação para cima e para baixo, né? Além de girar a cabeça, né? Isso que eu estou querendo dizer. Você pode fazer um movimento vertical, flexão do pescoço, e uma extensão, né? Quando você faz um movimento de flexão, né, no paciente com um tronco encefálico íntegro, o globo ocular vai desviar para cima. Quando você faz um movimento de flexão, vai para cima. E quando você faz a extensão, está aqui, ó. Se levarmos a cabeça para baixo, desvio conjugado para cima, né? É isso que eu quis dizer aqui, tá? Outra manobra para pesquisar a motilidade ocular extrínseca é o reflexo óculo-vestibular. Isso que a gente falou é o óculo cefálico. Esse agora é óculo vestibular, isso aqui envolve ouvido, orelha, né? O que você vai fazer? Primeiro você vai fazer uma otoscopia. Tem que fazer otoscopia bilateral para ver se o paciente não tem otorragia, não tem ruptura de membrana timpânica. Se tiver, você não faz esse teste, tá? Contraindicado. Mas se tiver membrana íntegra, tá? Não tiver rompida, não tiver sangue, tá? Você pode fazer. Então, otoscopia. Você vai injetar soro frio, tá? Água fria, tá? No conduto, você injeta de um lado depois do outro, tá? Para ter contato com a membrana timpânica, né? E lembrando, então, de ver a integridade da membrana e se tem também serômetro, tá? Então, você vai injetar o soro fisiológico, você tem que abrir o olho do paciente, né? Supondo que está em coma, vai estar com o olho fechado, então você tem que abrir, você tem que pegar a sua mão e abrir a pálpebra dele, tá? E observar a resposta. No paciente em coma, né, com o tronco encefálico íntegro, ao que você injeta o soro fisiológico, vamos supor, o lado direito, você injeta na orelha direita, tá? O que vai acontecer? Você vai ter um desvio do olho para o lado estimulado. Então, o olho vai voltar para o lado direito. Se você jogar o soro no olho esquerdo, o desvio é para o lado esquerdo, tá? Esse reflexo avalia mais tronco a nível de bulbo e mesencéfalo. Então, é o óculo vestibular. Aqui, ó. O paciente normal, pessoa normal, lúcido, né? Um de nós aqui. Se a gente jogar um soro fisiológico, água fria, no conduto auditivo, você vai ter um movimento de nistagmo. O olho vem em direção ao lado estimulado e volta. Ele faz um nistagmo. O movimento ele vem e volta rápido. Um nistagmo. Tá? No paciente em coma, com tronco íntegro, o desvio, e tem um desvio do olho para o lado afetado. Depois, lentamente, ele volta para a posição normal. Tá? Se não tiver a movimentação, pode ser uni, pode ser bilateral, você joga o soro por aqui. Esse aqui movimentou, esse olho não. Jogou o soro, nenhum dos dois olhos se movimentaram, ficaram parados. Traduz lesão de tronco encefálico. Tá? Então, esse é o óculo vestibular. Outro reflexo também associado ao olho é o córneo palpebral. Tá? O que você vai fazer? Você vai pegar uma gazezinha, tá? E vai encostar ali na extremidade, na parte inferior externa da córnea, pela pálpebra. A tendência que é? Né? O paciente normal ele vai piscar o olho, fechar a pálpebra, né? E fazer um desvio do globo ocular para cima. Tá? Avaliar a ponte mesencéfala. Isso é muito fácil para o paciente consciente. Você chega e encosta um chumacinho de algodão na pálpebra, parte inferior. Você pisca, né? A tendência é piscar e levantar o globo ocular. Tá? Esse reflexo, a via aferente que leva o estímulo é o trigêmeo, né? Pelo ramo oftálmico, e a via eferente é o oitavo par. Então, se você tiver uma disfunção de trigêmeo, uma disfunção do sétimo par, né? Uma paralisia facial,
central, né, porque a periférica poupa a metade superior da face. Desculpa, a central poupa a metade superior, mas a periférica não. Então, se tiver uma disfunção, logicamente esse reflexo fica comprometido, tá? Então, isso aqui, ó, reflexo corneano, fotomotor, direto e indireto, óculo cefálico e vestíbulo coclear são os últimos a desaparecer com o aprofundamento do coma, tá, gente? Isso é importante. O paciente que está em coma, e aí você pesquisa o fotomotor, que tinha, não aparece mais, o vestíbulo coclear, o óculo cefálico, você vai fazendo o acompanhamento do paciente, vai anotando e ele desaparece. É sinal que o coma está só se agravando. Aqui é do trigêmeo, né, vendo o temporal, masseter, né, etc. Mas aqui, vocês verem a foto aqui pesquisando, no paciente acordado é uma coisa, né? Está pesquisando o reflexo o córneo palpebral, tá? Esse reflexo aqui no paciente acordado, tá? Observação das pálpebras, né? Normalmente no paciente em coma elas estão fechadas, né? O paciente vai ter que abrir para poder ver o globo ocular do paciente, né? Normalmente está fechado. Mas você pode ter alterações, a gente viu semana passada, né? Aquele quadro típico da lesão do oculomotor, pitose palpebral, e midríase e estrabismo divergente, né? O paciente com quadro desse, pitose, midríase, estrabismo divergente, é lesão do oculomotor, ruptura de aneurisma comunicante posterior, aquelas hernias, como eu mostrei lá para trás, a hernia lateral, né? O mecanismo dela inicialmente é comprimir o óculo motor, então o paciente faz paralisia de óculo motor, o hérnia lateral, tá? Então é bem fácil fazer esse diagnóstico. Aqui um lago orbital, tá? Aqui a gente falando que ele fecha, que não consegue, a pálpebra aberta, né? Isso aqui não é uma paralisia facial provavelmente periférica, né? Que pega toda a hemiface, né? Pode ter um problema da pálpebra, mas se for pegar metade superior, metade inferior, é paralisia facial periférica ou de Bell, né? Ao contrário da central creditóide. Aqui, ó. Lesão facial. Tá? Padrão de resposta motora. Seria a última etapa nossa no exame clínico do paciente em coma, né? Você vai ver se tem movimentação espontânea, né? Braço, perna, mexe. Se ele mexe sozinho, se você pede, ele responde, tá? Pesquisar reflexos, tanto os reflexos profundos, né? Os tendinosos, né? O bicipital, trispital, aquileu, patelar, onde tiver reflexo, e os superficiais, né? Hemastérico, cutâneo plantar, né? O cutâneo abdominal, tônus muscular, se o paciente tem uma atonia, hipotonia ou hipertonia, não confundir tônus com trofismo, tá? E a resposta é estímulo álgico. Então, a gente falou, né? Você dá o estímulo de dor, esse paciente não tem, se ele descerebra, se ele decortica, se ele flexiona, se ele localiza, ou então você está até obedecendo, tá? Então, isso seria a nossa conduta que a gente vai examinar no paciente do ponto de vista neurológico, né? Lembrando que aquele exame físico geral tem que ser feito, global, tá? Com relação ao diagnóstico diferencial, a gente falou aqui do distúrbio psiquiátrico, né? Qual que é a característica do distúrbio psiquiátrico para diferenciar? O tônus está normal, o paciente tem um tônus normal. Tem movimentação passiva, você não sente nem hipertonia, nem hipotonia, atonia. Às vezes pode ter até um pouquinho de hipotonia, dependendo da pessoa, mas o tônus é normal, tá? Geralmente tem uma resistência à abertura da pálpebra, tá? Vai tentar abrir o olho do paciente, você vê que ele tenta manter a pálpebra fechada, isso é um dado importante, tá? Não tem reflexo patológico, ou seja, assim, alteração de cutâneo plantar, por exemplo, não tem sinal de Babinski, tá? Os reflexos tendinosos estão normais, não estão nem hiperativos, nem hiporreativos. As pupilas estão normais, estão isocóricas, fotorreagentes, tá? O óculo vestibular também, se você fizer, vai estar normal. E o eletrocefalograma, no último caso, também é normal, tá? Mas eu já tive situações em emergência de pessoa chegar um quadro de coma, de inconsciência, né? Inconsciência, e você vai examinar,
faz aquela rotina de exame físico, pergunta, a pessoa, alguém fala, é nervoso, brigou com o namorado, brigou com a namorada, teve um problema em casa, alguma coisa assim, né? Geralmente já vem esse histórico assim, né? E você começa a fazer esses testes, né? Uma outra coisa também interessante, não sei se está aqui para frente, é um paciente que está fazendo uma simulação. Né? Imagina vocês, estão deitados na maca, se eu pegar o braço de vocês, né? Segurar o braço em cima da cabeça, se eu soltar o braço em cima da sua cabeça, ninguém vai deixar o braço bater na cabeça, né? Você vai segurar, você vai desviar, tá certo? O paciente em coma, não. Se você soltar, vai bater onde quiser. Se soltar em cima da cabeça, vai bater na cabeça. No paciente que está simulando, não vai. Ele vai se proteger. Ele vai tirar o braço, ele vai desviar e vai fazer. Então, é uma coisa interessante pesquisar. Né? Mas eu já tive caso de paciente que estava numa simulação tal. Uma vez teve um colega meu que falou, pega o laringoscópio, vamos entubar o paciente. Na hora que falou, pegou o laringoscópio, botou a lanterna, vem cá, vamos entubar, traz o tubo aí. O paciente acordou na hora, né? Assim, é engraçado, não é engraçado, porque uma pessoa para fazer isso, porque a pessoa tem que estar com alguma situação muito grave, né? Assim, do ponto de vista psicoemocional, né? É triste, mas ao mesmo tempo não deixa de ser engraçado também, né? Que acordou na hora, sabe? Síndrome do cativeiro, essa síndrome lock-in. Essa síndrome é interessante, assim, muito... É uma situação muito angustiante para o paciente, principalmente até para quem está acompanhando o paciente, família, médico, tá? O que acontece nessa síndrome? Você tem uma lesão do tronco na porção ventral, tá? Parte motora, preservando a parte dorsal, onde está o sistema reticular ascendente. Então o paciente não consegue se movimentar, mas permanece até consciente. O interruptor, a parte dele que ativa a córtex cerebral está funcionando, então ativou a córtex cerebral, ele está consciente, mas a parte motora está lesada. Tá? Então o paciente não mexe, não consegue expressar nenhuma movimentação, às vezes mal algum movimentozinho de olho, e está consciente. É uma situação muito assim aflitiva, sabe? A gente já vi pacientes em CTI, né? Pacientes com AVC, é uma situação muito aflitiva, sabe? Dá muita pena realmente. Estado vegetativo persistente, a gente vai falar dele daqui a pouco, tá? É um estado de vigília sem percepção do ambiente. Eu vou mostrar um vídeo no final, vocês vão entender o que é o estado vegetativo. Também é uma situação muito aflitiva, tá? Talvez nem tanto para o paciente, porque é aquela situação. Supõe que o paciente não tem consciência ele não interage nem com ele, nem com o meio. Mas para quem está acompanhando, é uma situação muito aflitiva, tá? Aí fala novamente da síndrome do cativeiro, tá? Então o paciente não consegue movimentar nada, mal, às vezes algum movimentozinho de face, piscar, alguma movimentação ocular, mas com a consciência preservada, tá? Essa síndrome, né, do cativeiro pode ser imitada, né, por lesão grave da medula espinhal, lesão trauma raquimedular alto, tá? A neuropatia motora grave, o paciente perde a capacidade de se movimentar, de falar, tá? Doença neuromuscular, um Parkinson, né, avançado. O paciente não consegue, não é cativeiro, mas são situações semelhantes, né? O paciente às vezes não consegue expressar nenhuma movimentação, às vezes nem falar, mas está consciente. Tá? Então, assim, não é o cativeiro, porque o cativeiro é lesão de tronco, mas são situações que têm um comportamento semelhante a essa síndrome do cativeiro. Estado vegetativo, né, a pessoa não tem interação. Né? A gente vai ver daqui a pouco. Ela não tem interação com ela, nem com o meio. Tá? Ela tem presença do ciclo sono-vigília, a pessoa dorme, ela boceja, ela acorda. Tá? Capacidade autonômica de hipotata preservada, ela respira sem aparelho, ela mantém pressão arterial, mantém temperatura corporal, tá? Mas tem incontinência fecal, tem incontinência urinária, não tem nenhuma resposta de verbal ou motora sustentada espontaneamente ao estímulo. Tá? Aqui estado vegetativo, né? A pessoa está aí às vezes em cima da cama, respirando adequadamente, mas nenhuma interação com o meio, né? Expectativa de vida menor, o paciente que realmente tem risco maior de complicações de escária, desnutrição, pneumonia aspirativa, né?
Esse vídeo eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só puxar aqui, só um minutinho. Ah, não, pera aí, é o próximo. Espera aí, deixa eu só voltar. São 2 links que eu vou mostrar. O primeiro aí é um link mais discreto sobre experiência de paciente em coma que volta. Só para vocês verem. Esse outro aqui que eu quero mostrar para vocês agora. Tá com som? Não. Tinha disposição para a foto mostra claras dias quando era saudável, chega à disposição para viver básicas de vocês as realidades completamente. Na época, a novidade fazer planos, complicações e várias da vida e a morte. Isso é uma família que adora a prática. Então, deu para eu ver esse vídeo, né, gente? Vocês viram aí, é um vídeo, assim, é uma coisa triste, né? Chocante, vocês viram que a situação. E hoje está aumentando muito, tá? Pacientes com muito trauma, né? Muita gente nova com trauma de crânio, acidente de moto, carro, as próprias doenças neurológicas, AVC, etc. Então, uma situação que está aumentando demais. Vocês viram que a condição, o paciente alerta, abre o olho, né? Ou seja, mas não fala, não interage nada, não alimenta, tá? Vocês viram ali com a sonda enteral, tá? A criança bem, né? Bonitinho. E a situação que vive a família, que é a casa ali só de tijolo, né? E o acompanhamento que a mãe, né? Assim, precisamos de multiprofissional, que ela reconhece, sabe? Esse tipo de paciente, não o paciente, mas o acompanhante, por mais que seja simples, com pouco nível educacional, eles têm muita noção do que eles precisam, né? Acompanhamento nutricional, físico, fono, tá? Tem que se trabalhar em equipe multiprofissional, tá? Então esse aqui é o estado vegetativo, né? E aquilo ali a pessoa fica, a pessoa que não entende, o paciente às vezes abre o olho um dia, pisca, dá uma piscada, a pessoa acha que está, você chama a pessoa, chama pelo nome ali, às vezes dá uma piscada, totalmente inespecífico, mas a pessoa acha que entendeu, então fica aquela, tá entendendo, tá falando, então como é que você vai tirar essa esperança, né, de quem é ali o parente, acompanhante da pessoa, né? Então, esse é o estado vegetativo, tá? É esse link aí que eu estou mostrando. O primeiro depois vocês podem ver sobre pacientes que tiverem em coma e retornar, tá? Aí eu mostrei essa situação dessa moça, isso daí eu puxei para a gente falar do Schumacher, né?
Todo mundo lembra quando ele teve aquele acidente dele, já tem bastante tempo já, né? Cara ícone da Fórmula 1, vai esquiar e bate a cabeça numa rocha, um trauma grave, né? Ficou na França, depois voltou para a Suíça e nunca mais apareceu, né? A foto dele, tá preservado, né? Isso em 2018, ó. Em 2018, então tem 2 anos, está com 51 anos, né? Nunca mais se viu foto dele, é lógico para preservar a imagem dele, né? E ele provavelmente está em estado vegetativo, né? Está em estado vegetativo. Eu fiz um levantamento, tratamento dele, equipe multiprofissional, tá? Ele tem para acompanhar, que é necessário. Aí a casa que ele mora, tá? A casa que ele reside. E esse tratamento dele, aquele Daily Mirror, é um jornal britânico, né? Esse tratamento até, isso aqui, se não me engano, 2018, 19, já tinha sido gasto 26 milhões de dólares. Eu vi uma outra referência agora em euro, em torno, já chegando mais de 100 milhões de reais, tá? De tratamento, isso, se não me engano, até 2019. Mais de 110 milhões de reais gastos no tratamento dele, tá? Eu estou tentando terapia experimental, pouco tempo ele foi para a França, não sei, para fazer uma terapia lá, não sei se célula tronco, eu não sei, né? Mas, no fundo, infelizmente, nessa hora, tendo ou não dinheiro, às vezes não muda muita coisa em termos de prognóstico. É lógico que a estrutura, né, de tratamento e acompanhamento é completamente diferente, né? Mas a gente vê, apesar de toda a dificuldade, muito paciente simplesinho aqui em Barbacena mesmo, em coma, estado vegetativo, que é muito bem olhado pela família, sabe? Paciente limpinho, sem escara, razoavelmente bem nutrido, sabe? E isso não é só o dinheiro que resolve, não. Mas o Schumacher, já foram gastos mais ou menos 110 milhões de reais. Tá? Morte encefálica, eu vou abrir aqui rapidinho a outra apresentação, para a gente falar, é bem rápido. Um minutinho só. Do vídeo, depois também é só fazer o seguinte, só abrir o link aí e botar, vai rodar, tá? Não tem problema não. É paciente em coma vigília. Deixa eu só deixar aqui. Estou abrindo aqui o de morte encefálica, tá? Isso agora vai ser mais ou menos um resumo da aula, tá? Tá aí. Considerando, né, para lá, considerando para cá, morte encefálica. Essa é a resolução do Conselho Federal. Caracterizada através da realização de exames clínicos e complementares durante um intervalo de tempo variável próprio para determinada faixa etária. A morte cefálica deverá ser consequente de processo irreversível e de causa conhecida, né? Então, um paciente que está lá em coma, Glasgow 3, preenche até alguns critérios de morte cefálica, mas se você não sabe a causa, você não sabe se foi intoxicação, se foi potência, você não sabe a causa. Você não pode atestar a morte encefálica para ele, de jeito nenhum. Tem que ter uma causa conhecida, estrutural, metabólica, e seja o que for. Os parâmetros clínicos, aí que vem, para constatar morte encefálica. Coma aperceptivo, ou seja, um coma Glasgow 3, sem atividade motora supraespinhal, a gente vai falar isso daqui a pouco, e apneia. Os intervalos, vai dar 7 dias a 2 meses, 40, você repete, então, você faz 2 meses a 1 ano, o teste repete 24 horas. De 1 a 2 anos, 12 horas. Ou seja, o intervalo entre um teste e o outro, para você poder confirmar a morte encefálica. Acima de 2 anos, 6 horas. Então, você fez um teste, suspeitou de morte encefálica, você aplica o teste clínico e complementar. São 2 médicos, tem que fazer isso. Depois de 6 horas, você repete. Se confirmar os meus parâmetros, você está autorizado a confirmar a morte encefálica do paciente, pensando provavelmente em captação de órgãos para transplante, ou suspensão de medidas de manutenção de vida, como ventilação mecânica. Não é o caso do Brasil, né? A gente não tem aqui, não tem esse tipo de diretriz ainda, né? Mas nos países da Europa,
você pode, de repente, você pode ficar autorizado a suspender ventilação mecânica, etc. Tá? No Brasil, o nosso caso aqui, basicamente, é mesmo para transplante de órgãos. Tá? Os exames complementares vão ser realizados. Eles têm que mostrar ausência de atividade elétrica cerebral ou ausência de atividade metabólica cerebral ou ausência de perfusão. Um dos três. Tá? A gente vai falar um pouquinho desse exame daqui a pouco. Então, tem que ter ausência de atividade elétrica, metabólica ou de perfusão sanguínea. Aqui a folha que você preenche, né, para fazer a avaliação do paciente, tá? Identificação, causa do coma, os intervalos que vai ter que fazer. E vem aqui, ó, exame neurológico, coma perceptivo. Aqui sim e não para a primeira avaliação, sim e não para a segunda avaliação. Então, coma. O paciente com certeza tem que estar em Glasgow 3. Se não tiver em Glasgow 3, você jamais vai fazer vai aplicar protocolo de morte cefálica. Pupila fixa e a reativa. Então tem que estar midriática e bilateral, tem que ser simétrica, tá? Ou seja, o fotomotor tem que estar abolido. Córneo palpebral, aquele reflexo simples com um estiletinho de algodão, tem que estar ausente. Óculo cefálico, é o olho de boneca, ausente. Prova calórica, é o óculo vestibular, é o do soro fisiológico, ausente. Você vai repetir depois de determinada hora. Reflexo de tosse também, isso você tem que pesquisar no paciente com ventilação estimular. E a apneia. A apneia envolve um protocolo próprio. O paciente está em ventilação mecânica, é lógico. Então você tem que fazer medida da gasometria dele, mudar o fluxo de oxigênio, o aparelho, deixar para ver se ele vai respirar espontaneamente ou não, para o CO2 vai subir muito. Então é um protocolo próprio, tá? Não cabe aqui a gente discutir isso, né? Mas olha só. Coma perceptivo, pupila fixa reativa, ausência do córneo palpebral, ausência do óculo cefálico, ausência do óculo vestibular. Está aqui, ó, a importância disso tudo, para depois, então, você fazer um teste de apneia. Tá? Depois você vai fazer o segundo exame. Para completar aqui, então, os exames complementares. Aqui. Tem que mostrar a ausência, né, de atividade elétrica, tipo um eletrocefalograma, atividade metabólica ou de perfusão sanguínea. Você pode usar arteriografia, cintilografia, Doppler transcraniano, tomografia, eletrocefalograma, extração de oxigênio, entre outros. Né? Um eletrocefalograma e uma arteriografia cerebral ou um Doppler transcraniano resolve o seu problema. Tá? Tá terminando. Interessa para o diagnóstico de morte encefálica a reatividade supraespinhal. Tá? Então, não afasta esse diagnóstico presente sinais de reatividade infraespinhal, ou seja, reflexo medular, né? Esses reflexos profundos, bicipital, tricipital, patelar, aquileu, isso não adianta, o paciente vai estar, é um arco reflexo simples, se tiver preservado, vai estar presente o reflexo. Então, você tem que, inclusive, explicar. Você aplica um reflexo ali, um patelar, a perna mexe. A pessoa que não entende vai achar que está normal, né? Tem chance. Então, esse tipo de reflexo ele não tem finalidade para pesquisa de critério de morte cefálica. Tem que ser reflexo supraespinhal. Cutâneo abdominal, cutâneo plantar, né? Também não tem finalidade, arrepio, etc. Tá? Então, esses reflexos eles não são desprovidos de finalidade para fazer diagnóstico de morte cefálica. Tem que ser atividade supraespinhal. A prova calórica a gente falou do soro, né? Foi falado aqui do óculo vestibular. Aqui o teste da apneia, tá? Então o protocolo aí como é que você aplica. E os exames complementares, tem que mostrar ausência de atividade elétrica, com eletro, ausência de circulação Doppler ou uma arteriografia, ou de atividade metabólica, um PET scan, então, alguns exames aí que você pode fazer para poder mostrar a ausência de atividade metabólica, tá? E aqui o intervalo que você vai utilizar, tá? Então, feito isso, então, você está apto, né? Se preencher esses critérios, a testar a morte encefálica, conversar com a família, no caso de uma captação de órgãos, né? E em outros países, às vezes, até fica autorizado a desligar medidas de manutenção artificial da vida, como ventilação mecânica, etc. Tá certo? Era isso que eu queria. Peraí, só um minutinho. Era isso que eu queria passar para vocês, tá?
Aula um pouquinho mais extensa, mas eu acho ela muito interessante. Eu gosto muito dessa aula de estudo de consciência, tá? Não precisa a gente ficar, mas tem que ser neurologia. Não, não tem que ser neurologista para fazer, muito pelo contrário, né? Um bom clínico, intensivista também, né? Vai mexer muito com isso. Intensivista mexe muito com isso, tá bom? Então, fica o meu abraço aí, desejar a todos boa semana. Eu vou, para a semana, encaminhar a aula de epilepsia, tá? Na segunda-feira a gente volta a se encontrar. Se vocês optarem, eu vou pedir a Maria Clara para fazer depois uma enquete aí. Se quiserem, a gente pode começar mais cedo um pouco, tá, gente? Na segunda-feira, 16 horas, da minha parte não tem problema não. Tipo 16, 16h30 fica interessante também, tá? Mas aí tem que ser unânime essa decisão, tá bom? Um abraço a todos aí, ótima semana, um abraço para vocês e suas famílias. Com Deus. Tchau.